Quando chega o final do ano, eu sempre tiro para repensar a minha vida, o meu caminhar, principalmente por acreditar que a nossa vida ela não é apenas o resultado do agir de Deus, mas das nossas decisões e da ausência delas. Ou seja, o que acontece na nossa vida não é apenas o resultado de Deus agindo, mas da gente respondendo também. E muitas vezes, quando a gente não consegue compreender aquilo que o Senhor tem para nós, a gente acaba não dando a resposta que precisamos dar. E a gente acaba se perdendo. Essa manhã a gente aprendeu aqui, dentre tantas coisas que o Senhor nos falou, avaliando esse tempo todo que a gente tem caminhado, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Todas as pessoas que se unem sem levar em consideração isso, lá na frente vão se divorciar. Lá na frente a sociedade vai acabar. Lá na frente a Bíblia diz que como andarão dois juntos, se pensam completamente diferente. A gente tem visto tantas pessoas que tomaram decisões erradas no casamento, na sociedade, em várias situações, porque não levaram em consideração esse princípio de que Deus não une pessoas. Deus tem propósitos com a vida de cada um de nós, e Ele nunca vai unir pessoas com propósitos tão diferentes. Por isso que quando a gente decide a viver por propósito, a gente então toma decisões de propósito, e não por acaso. As coisas na nossa vida não acontecem mais por acaso, mas por propósito. Quando a gente decide acreditar nisso, a gente consegue fazer uma avaliação melhor da vida. Se Deus une a gente por um propósito, toda vez que o senso de propósito começa a se perder, as pessoas começam a se separar. Isso acontece num casamento, isso acontece numa sociedade, isso acontece numa igreja. Você é atraído por uma missão, você é atraído por um propósito, e de repente, quando aquela missão se perde, as pessoas começam a já não ter mais motivos de estarem juntos. Toda missão que a gente tem, ela acaba gerando uma visão. Então, nós falamos aqui que num mapa de guerra, o general tem que fazer um planejamento de guerra, então eles montam ali um mapa e veem as bases do inimigo, e a partir da missão que eles têm que atingir e de onde os soldados estão, ele a partir dali vai ter uma visão de qual a melhor estratégia, quais as melhores armas. Então toda missão gera uma visão. E toda visão nos leva a um posicionamento, porque quando eu enxergo qual o melhor lugar, então eu tomo a posição melhor para atingir aquele propósito. Por que tem muita gente perdida? Porque quando o senso de missão se perde, a nossa visão fica comprometida e a gente não consegue manter a posição. A gente não consegue acreditar que se a gente permanecer firme ali, vai acontecer o que a gente espera. E aí, muitas pessoas acabam se perdendo. Quantas vezes a gente viu que pessoas, porque não estavam mais enxergando o propósito, porque muitas vezes esse propósito realmente foi se perdendo, muitas pessoas pensaram o seguinte: poxa, eu acho que o meu tempo acabou nessa igreja, nesse trabalho, e às vezes acabou mesmo. Mas outras situações, na verdade, não é o tempo que acabou, é o propósito que se perdeu. E quando você encontra o propósito de novo, na verdade a visão é renovada, é reativada, e aí logo você se posiciona agora com uma expectativa de que vai acontecer aquilo que você espera. A Bíblia diz que quando a gente procura, a gente acha.
A palavra de Deus diz que quando a gente clama, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós temos experimentado isso nesse final de ano, por isso há essa grande expectativa do que o Senhor vai fazer nessa próxima década. Quem sabe existem pessoas aqui que acabaram não entendendo que a sua vida tem um propósito. E toda vez que o propósito se perde, se Deus une pessoas por um propósito, quando o propósito se perde, pessoas se separam, se afastam. Quem sabe é o momento de falar: Senhor, eu quero voltar para o teu propósito, eu quero viver uma vida com propósito. Nós estamos nos últimos dias desse ano, e hoje, cara, a decisão que você tomar hoje pode definir o que vai acontecer nesses próximos anos.